A paz do Senhor, irmãs. Estou fazendo uma lembrancinha para a última aula do tema de março, que nós estamos falando sobre o temor que devemos ter ao Senhor, né? E eu fiz um resumo, um jogo de memória, né? A última aula que nós vamos falar sobre Obadias, mas eu coloquei as 5 aulas num jogo de memória para que vocês possam rever com as crianças o tema, a aula do mês, em especial agora que as crianças estão em casa, né? E lembrando que no site você vai encontrar esse material e também tarefas, e é uma oportunidade para os pais estudarem em casa com as crianças, porque o material do site não é só para professor da escola bíblica, mas é para quem tem criança em casa, quem tem adolescente, pode baixar as tarefas, né, para dar para eles fazerem numa hora do dia, explicar a aula novamente para eles através das tarefas, das lembrancinhas que tem no site. E em especial agora para fechar este mês de março, que nós estamos falando então sobre o temor a Deus, eu fiz um jogo de memória que tem 6 pares de carta e dá para você rever com eles todo o assunto que estudou sobre o temor a Deus neste mês, né? Aqui, por exemplo, que fala Daniel, olha, ele diz não aos costumes, perguntar para a criança, questionar se eles lembram da história de Daniel. Cada carta você pode contar a história de um personagem bíblico, né? Assim eles ficam edificados espiritualmente e não ficam ouvindo só historinhas do mundo. Então é uma oportunidade de você falar do Senhor dentro do teu lar, né? Vai falar de Daniel, quando foi que Daniel preferiu não se contaminar com as coisas do mundo? Como que a gente faz, né? Questiona a criança. Este daqui que fala da menina de Naamã, que ela testemunhou, porque ela tinha experiência. Você tem experiência com o Senhor? Conta para vovó, conta para titia, né? A experiência da menina Rod. O que aconteceu quando Rod estava orando? Qual que foi a experiência que ela teve? Então ela viu a resposta de oração imediatamente quando Pedro bateu a porta. Você já teve experiência assim? O que nós temos que fazer? Enfim, vai questionando. Esther, a Esther, uma serva valente, uma jovem, né, que ouviu o conselho do Espírito Santo, deu livramento para todo o povo. A última aula, que é de Obadias. O que Obadias fez quando ele encontrou com Elias, que mandou ele falar com o rei? Acabe era vocês se lembram do rei Acabe, que era casado com Jezabel? Né? E conta novamente a história. E o que ele fez? Ele tinha que ir até o rei Acabe, falar que tinha encontrado Elias, que Elias ia falar com ele, mas ele tinha medo do rei, porque o rei era muito mau. Mas ele falou que ele confiava no Senhor, que ele temia mais a Deus do que o rei Acabe. E assim ele foi à presença do rei para falar de Elias. Enfim, dá para você contar toda a história. Então, o jogo de memória, eles são em duplas as cartas. Como que é que joga esse tipo aqui de atividade? Tem lá explicadinho no site, oficinaebd.com.br, mas você vai deixar todas as cartas viradas para baixo. Eu imprimi e colei num papel de scrapbook para ficar mais bonitinho, mais grosso. Você vai espalhar todas as cartas sobre a mesa, vai embaralhar e a criança vai tirando uma carta para formar par. Então, se ela tirou uma carta, aí ela vai tirar outra. É par? Não. Então, volta para a mesa. Quando ela fizer um par da carta, aí sim vai ler o conteúdo que está na carta. Vai ler o texto que está lá na carta e vai falar sobre o texto bíblico, a referência do texto que está aqui. A mamãe, o papai, o tio, se a criança não souber ler, vai abrir a Bíblia e vai ler o texto com a criança. E assim vai fazer uma revisão da aula. Mais detalhes sobre essa dinâmica, você vai encontrar no site, então, oficinaebd.com.br. Lembrando, então, que agora que as crianças estão em casa, papai, mamãe, todos podem utilizar deste material para ter uma atividade extra com a criança, e é uma atividade em que Deus vai falar dentro do teu lar. Amém? A paz do Senhor.